Aí, meus amigos e minhas amigas, hoje eu trago em vídeo mostrando algo estranho. Parece que a lei mudou ou a justiça está muito rápida. Basta dizer que aquela providência tomada com a denúncia do PT, liderada pelo Lindenberg Farias, contra o Eduardo Bolsonaro, e ele quer inclusive a sua prisão por estar atentando contra as leis brasileiras lá no exterior. Mas eu trago exemplo de que já houveram de esquerda fazendo isso lá no exterior, inclusive nos muçulmanos, na Al Jazeera, que é a sua namorada ou esposa, que é a Gleisi Hoffmann. Inclusive eu trouxe uma reportagem que também diz uma estranheza desta rapidez, mas isso é típico deles, né? Também nós temos que, em tom de campanha, o presidente Lula diz que não se pode votar em qualquer tranqueira para governar o país. Logo ele dizendo isso. E lembrando assim, ó, que a dívida pública sobe 1,44% em abril e supera 7,6 trilhões. Quem será que é tranqueira nesse caso? Também tem uma outra notícia que diz que a fraude do INSS, a delação pode levar caso ao Supremo Tribunal Federal. Mas o Supremo até agora não se manifestou, estão esperando a delação. Nesse caso precisa. Temos também aquela polêmica da Marina Silva, que foi àquela comissão como convidada, e ela diz que se vitimizou, que estava sendo tratado aquilo como fosse mulher. Tá certo que foi meio grosseira a expressão do presidente da comissão, dizendo que ela se pusesse no seu lugar. Eles interpretaram para outro lado, como é normal da esquerda. Mas ele quis dizer que na comissão era ele quem presidia. E ela estava ali como senadora e não falaria como ela pensava, o tempo que quisesse e quando quisesse. Que é ele quem coordenava esta comissão. Mas segundo uma promessa dele, agora ela será convocada para esclarecimento, porque diante dessa retirada dela, ela aproveitou que o assunto sobre o que está acontecendo no meio ambiente, da qual ela é voto vencida, não foi tratado. Só polemizaram, como é normal, aquela situação na comissão. Mas eu acredito que, como convocada, ou ela vai escutar tudo calada, ou vai falar alguma coisa. Ela foi contestada, inclusive, pelo Omar Aziz, mas é da sua base do governo. E é com isso que ela mais se incomodou, pois ele disse que ela estava dizendo inverdades sobre a Amazônia e que ele é da terra. Mas aí está aquela notícia que eu falei, da rapidez que o Supremo está agindo, além da PGR, tudo muito rápido. É a eficiência da nossa legislação. Mas eu acredito que só se a pessoa for de direita. Mas se houve crime, em outra situação, eu trouxe até da Gleisi Hoffmann, do Boulos, e ainda está em tempo, ainda não prescreveu. Se ainda existe crime, Supremo, eles cometeram. É até um pouco feio, né? Se a gente pegar a cronologia toda, o companheiro, a companheira do líder do PT, que fez a representação, deu várias entrevistas a veículos de imprensa internacionais em 2017 e 2018, acusando o que estava acontecendo, acusando o sistema judicial brasileiro de perseguição política ao atual presidente da República que estava preso em Curitiba. Um dos ministros hoje do Supremo, que era advogado de Lula, foi à Europa denunciar perseguição política, que não deixa de ser a mesma coisa que Eduardo Bolsonaro está fazendo agora, a gente goste, concorde ou não. Mas trago também uma declaração lá em outros tempos do Boulos, que foi a Portugal, e quando lá ele inclusive falou que também esteve com ele o Tarso Genro, ex-ministro, mas petista. E aí está a imagem para comprovar.
Olha, a nossa candidatura está apresentando um projeto de país. E a razão de ser dela é esse. A minha candidatura com a Sônia Guajajara, o PSOL, a Aliança de Movimentos Sociais que está nisso. Agora, a questão do Lula é uma questão de defesa da democracia. Quem achar que os ataques ao Lula é só contra ele e o PT, não está entendendo a gravidade do que ocorre hoje no Brasil. E é por isso que nós estamos na linha de frente da defesa do Lula nesse momento. Tive com ele no Sindicato dos Metalúrgicos nesses dias, defendendo a resistência. Estarei com ele amanhã em Curitiba, vamos lá visitá-lo. E estarei no próximo período, depois de amanhã, irei a Portugal para fazer uma denúncia da prisão do Lula e dos ataques à democracia no Brasil. Esse é um momento de muita resistência. Defender Lula, defender a sua liberdade, é defender a democracia brasileira. Mas é por isso que eles querem regular as redes sociais. A internet é uma mina de informações para nós. Não foi só ele. Também a Gleisi Hoffmann chegou a ir na Al Jazeera, na TV dos muçulmanos, para fazer denúncia contra o Brasil. Mas na época, quem era o presidente? Não era o PT. Sou a senadora Gleisi Hoffmann, presidenta do Partido dos Trabalhadores, e me dirijo ao mundo árabe através da Al Jazeera para denunciar que o ex-presidente Lula é um preso político em nosso país. Lula é um grande amigo do mundo árabe. Ao longo da história, o Brasil recebeu milhões de árabes e palestinos, mas Lula foi o único presidente que visitou o Oriente Médio. Em seu governo, o comércio com o Oriente Médio se multiplicou por 5. Em 2005, Lula promoveu em Brasília a primeira conferência da América do Sul e dos países árabes, estendendo os laços de amizade a toda a nossa região. E o Brasil foi um dos 3 países não árabes convidados para a Conferência de Anápolis em 2007. Lula sempre defendeu a existência do Estado palestino. Lula foi condenado por juízes parciais num processo ilegal. Não há nenhuma prova de culpa, apenas acusações falsas. A TV Globo, que domina a mídia no Brasil, fez uma campanha de mentiras contra Lula. A Globo está pressionando o judiciário brasileiro a não conceder a liberdade a Lula, apesar dela estar prevista na Constituição. Isso fere os direitos humanos e fere a democracia brasileira. A prisão de Lula é a continuidade do golpe que se iniciou em 2016, com a retirada da presidenta Dilma do governo. Ela não cometeu nenhum crime, assim como Lula também não cometeu. É um preso político, ele é inocente. O governo golpista está retirando direitos dos trabalhadores e do povo brasileiro e liquidando com o patrimônio nacional. Nossas grandes reservas de petróleo no oceano estão sendo entregues a multinacionais petrolíferas da Europa e também dos Estados Unidos. E a política externa passou a ser ditada pelo Departamento de Estado norte-americano. A maioria do povo brasileiro quer viver como nos tempos de Lula. Todas as pesquisas mostram que Lula será eleito próximo presidente do Brasil. O objetivo da prisão ilegal é não permitir que Lula seja candidato. Mas o povo está resistindo a essa injustiça. Há manifestações todos os dias, em todos os lugares do país. E há mais de uma semana, nós estamos acampados em frente à Polícia Federal, onde Lula está preso. Em todo o mundo, há manifestação de solidariedade ao ex-presidente e pedidos pela sua liberdade. Convido a todos e a todas a se juntarem conosco nesta luta. Lula livre. E uma mudança também vista que nesta época, ela inclusive malhou a Rede Globo, que muito contribuiu para a eleição do presidente Lula. Basta dizer que a festa que foi feita nos presídios também foi feita e transmitida ao vivo na sede central da Rede Globo de televisão. Mas, para a esquerda vale tudo. Basta dizer que a Janja e o presidente Lula chegaram a ir na China, que é uma ditadura, pedir para que mande um representante para interceder no TikTok, que é a sua plataforma, aqui no Brasil. É o início que eles querem do controle das redes sociais. Mas elas é que nos trazem
todas essas informações. Se nós fôssemos só pelos canais convencionais, essas imagens não voltariam à nossa memória ou já estariam apagadas. O líder do PT na Câmara, deputado Lindenberg Farias, do Rio de Janeiro, apresentou nesta terça-feira, dia 27 de maio, ao Conselho de Ética da Casa, uma representação solicitando a cassação do mandato do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo. O documento, também assinado pelo presidente do PT, senador Humberto Costa, formaliza a iniciativa anunciada após a abertura de inquérito no Supremo Tribunal Federal, STF, que investiga Eduardo por coação, obstrução de investigações e ameaças ao Estado Democrático de Direito. A representação acusa Eduardo de utilizar sua posição parlamentar para articular, desde março de 2025, sanções internacionais contra autoridades brasileiras, especialmente o ministro Alexandre de Moraes do STF. Em declarações públicas, Eduardo teria afirmado que só retornará ao Brasil quando o magistrado for sancionado pelos Estados Unidos. Lindenberg destacou ainda que o parlamentar licenciado busca apoio de congressistas norte-americanos como Marco Rubio e Corey Mills para a aplicação da Lei Magnitsky. Essa legislação prevê punições severas a violações de direitos humanos, incluindo bloqueio de bens, proibição de entrada nos Estados Unidos e restrições ao acesso do sistema bancário internacional. Mas toda essa rapidez que o Lindenberg está pedindo está sendo atendida pelo Supremo Tribunal Federal. Basta dizer que o noticiário diz que o ministro Alexandre de Moraes já convocou o presidente Bolsonaro para que explique as atitudes do seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que está tomando lá nos Estados Unidos. Eu acho que deve ser porque Bolsonaro diz que ele está às suas custas daquele dinheiro que ele recebeu de apoiadores do PIX. Basta dizer que ele é licenciado como deputado federal e não tem proventos. Mas isso não quer dizer que ele tenha responsabilidade pelo que o Eduardo esteja fazendo lá. Essa rapidez está nos impressionando. Eu acredito que vocês também estejam impressionados. Mas eu espero que ao assistirem esse nosso vídeo na íntegra, que vocês deem a sua opinião. E ela será muito bem-vinda no canal de Pepe Severo, no YouTube, onde eu peço que, se acharem por bem também, se inscrevam no canal, pois nós temos edições diárias e os mais variados assuntos.